Hoje o Megafone te apresenta as novidades que vêm por aí. Nas próximas edições, o chefe Marcelo Ruggeri, que já participou do Terra da Gente, te ensina aquela receita especial. Olá, amigos da BB8! Estamos aqui na cozinha da Ruggeri's Gourmet, diretamente lá da Fazenda Sertão Sucesso. E vamos em breve trazer para vocês aqui belas e maravilhosas receitas, gente. Olha só. E estaremos aqui com o Marcelo Ruggeri, com excelentes receitas maravilhosas. Olha só, gente. E da qual quero convidar aqui o Marcelo Ruggeri, por favor. Marcelo, olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês da Fazenda Sertão, né? E agora eu vou começar a apresentar o quadro Ruggeri's Gourmet. Olha que maravilha, hein? O quadro Ruggeri's Gourmet. Junto com a Fazenda Sertão, estamos aqui com tudo para apresentar a nossa receita maravilhosa. Eu sou o Marcelo Ruggeri, o chefe. Tenho a empresa Ruggeri's Gourmet já há 10 anos, estou no mercado fazendo os eventos e agora também com a Rotisserie Ruggeri's Gourmet. É um prazer estar junto, podendo passar um pouco da minha experiência a vocês todos aí. Então, a partir de agora, e sempre estaremos aí diretamente na cozinha do Ruggeri's Gourmet, apresentando para vocês aí essas belíssimas receitas. Beleza, gente? Vamos lá então, vamos com o Marcelo. Logo então estaremos estreando esse quadro Culinária aqui no Megafone. Luiz Carlos de Almeida conta as novidades dos livros sobre as Copas no Diálogos com a Bola na Copa. Luiz Carlos é diretor de esportes na Rádio Fé e Luz, rede Estilo de Jogo. Já passou pelas rádios Tupi São Paulo, Convenção de Itu e muitas outras. Já entrevistou o craque jogador Tostão, vários jornalistas esportivos, jogadores também muito renomados e, claro, estudiosos da história do futebol, que é atualmente a especialidade do Luiz Carlos. E é por isso que ele vai trazer pra gente essas novidades. Luiz Carlos é um amante de Copa do Mundo. Estão chegando as entrevistas. E ele, de modo exclusivo, explica pra gente o que está chegando aqui. Obrigado, Rodrigo, por me receber no teu programa Megafone. A gente está com muitas boas novidades, né? Muitas boas novidades. Por quê? Acabamos de produzir um primeiro momento de um material que a gente vai colocar no ar através de todos os nossos canais da Estilo de Jogo, que vai se chamar Diálogos com a Bola na Copa do Mundo. Num primeiro momento, a gente entrevista jornalistas, escritores, falando de futebol, falando de livro, falando de literatura. Tá um programa muito gostoso, porque são pessoas que eu já conhecia, algumas outras eu passei a conhecer agora. A gente falando muito a respeito da história das Copas do Mundo, falando muito a respeito de cultura, falando muito a respeito de literatura esportiva. Então, é um material que a gente acabou de preparar. Eu acho que é um material que o nosso ouvinte, o nosso internauta, espectador, vai ter a possibilidade de conhecer algo mais, algo diferente a respeito de Copa do Mundo especificamente e também de futebol, porque a gente não ficou preso naquele assunto Copa do Mundo. A conversa começou a andar por clubes, andar por histórias do futebol e ficou extremamente interessante. Eu não vou aqui nomear cada um dos nossos entrevistados, né? Porque é muita gente, eu posso vir a esquecer, mas tem grandes nomes do jornalismo, grandes nomes do jornalismo internacional que vai estar dando esses depoimentos a respeito de Copa do Mundo, cultura do futebol e cultura da Copa do Mundo, que é o nosso material para abrir as nossas transmissões. Tanto é que eu falo estilo de jogo na Copa. Em alguns momentos eu finalizo assim, porque a Copa do Mundo para estilo de jogo já começou, a gente já começa com esse trabalho. Vamos também preparar bastante conteúdo para o nosso Facebook, para a nossa emissora de rádio, falando aí a respeito de Copa do Mundo. Já gravamos também parte do Minuto da Copa, que é um quadro que é tradicional da Estilo de Jogo desde 2004, toda a Copa do Mundo foi em 2006, 2010, 14, né? 18, tivemos o Minuto da Copa e agora o Minuto da Copa também com imagem, você acompanhando como é que a gente grava o
o Minuto da Copa, uma coisa bem atual, porque hoje não adianta você só colocar o rádio, né? A gente tem que colocar a imagem, aí a gente consegue essa conexão com o ouvinte, com o internauta, com o espectador. Luiz Carlos é um amante da Copa do Mundo, mas tem uma observação. E é uma visão que eu também comungo, que é o seguinte: infelizmente, para nós que gostamos de Copa do Mundo, gostamos de futebol, a Copa do Mundo vem perdendo gradativamente o interesse do público brasileiro. Só que, ainda, até devido aqui, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, ainda devido a essa quantidade de livros que chegam em época de Copa do Mundo, os eventos culturais que sempre aparecem, seja uma palestra, um filme, uma exposição a respeito de Copa do Mundo, na época da Copa do Mundo, o torcedor acaba se interessando um pouco pelo futebol. Nós estamos vivendo um momento de tá chovendo para cima. O que eu vou contextualizar? O futebol brasileiro sempre foi admirado no mundo inteiro. Desde 1938, quando a seleção brasileira surgiu para o cenário mundial. De 1998, mais ou menos, quando nós já perdemos em 98, depois vencemos em 2002, mas desde 98, com a chegada das televisões por assinatura, com a internet, com toda essa coisa da internet, da globalização, melhor dizendo, o futebol brasileiro está sendo meio que esquecido, né? O público hoje ele se interessa muito mais pela Champions League, pelo campeonato inglês, pelo campeonato italiano, pelo campeonato espanhol, do que propriamente pelo campeonato brasileiro. Isso a cada ano que passa está aumentando. Por quê? É culpa do futebol brasileiro? É culpa do futebol brasileiro. Futebol brasileiro hoje, um jogador, ele faz 2 partidas, olha só o absurdo que eu estou falando. Ele faz 2 partidas boas dentro do Campeonato Brasileiro. Se ele for um jogador que tem potencial, eu não estou falando um craque, é um jogador que tem potencial, ele é vendido para o exterior. Só que o exterior que eu estou falando não é necessariamente Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha. São países periféricos que às vezes nem futebol tem. E o futebol brasileiro está perdendo os poucos jogadores que surgem para esses países. Com isso está surgindo uma seleção europeia. Quem veste a camisa da seleção brasileira hoje são jogadores que 90% de nós não sabemos quem são. Na última Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 2018, o Jornal Nacional da Rede Globo de televisão teve o trabalho de fazer durante quase que um mês o perfil dos jogadores que estavam na seleção brasileira para que o grande público soubesse quem eram os jogadores. Olha o absurdo em se tratando de Brasil. Então, a gente está perdendo a nossa identidade com a seleção brasileira, com o futebol brasileiro, por culpa nossa. O início de tudo é deixar os jogadores, nem saíram das fraldas, serem levados embora do Brasil. E eu repito, nem sempre é para um mercado futebolístico que se pareça com o futebol brasileiro. Aí você pode perguntar, legal, você mostrou aqui qual é o problema e qual é a solução. A solução é simples, acredito eu. É quando receber um jogador de futebol receber uma proposta para jogar no exterior, ele receber um plano de carreira. Qualquer profissional que está nos vendo aqui, que trabalha em outras áreas, ele vai trabalhar numa empresa. Ele foi convidado a trocar de emprego. Aí a empresa na qual ele está trabalhando fala, não, fica aqui com a gente, nós temos esse plano de carreira aqui. Se você atingir essas metas, você vem para lá. Se você atingir essa meta, você vai para cá. Tem que se fazer isso com o jogador de futebol. Se você for campeão, vai acontecer isso. Se você não for campeão, seleção brasileira, a gente vai te dar esse incentivo. O jogador se sente incentivado, ele se sente acolhido. Jogador de futebol, eu já trabalhei com futebol no dia a dia. Hoje eu fiquei mais na parte da cultura do futebol. Eu já estive em clubes de futebol durante muito tempo, dentro do gramado, acompanhando o futebol atrás do gol. Eu sou daquele repórter que ficava atrás do gol. Jogador de futebol é um dos seres mais carentes que existe. Carente afetivamente. Tanto é que tem muito técnico de futebol, principalmente do passado, que não sabia nada de bola, mas ele sabia comandar um grupo. Ele fazia com que aquele jogador que era até mediano desse o máximo dele. Isso pelo menos por um período, né? Porque tudo na vida passa. Mas
O jogador de futebol, voltando à minha primeira afirmativa, é um ser extremamente carente de atenção, de planejamento, e se fizer isso com os jovens jogadores de futebol que são convidados a ir embora do país, eu acredito que a gente consegue manter esses jogadores e quem sabe a gente tem uma qualidade no futebol brasileiro, coisa parecida que já tivemos. E agora, Luiz, conta pra gente de uma experiência inusitada como repórter. O Rodrigo, ele contei uma história de bastidor para ele, ele adorou. Quem acompanha futebol, com certeza se lembra do grande ex-jogador de futebol já falecido, Mário Sérgio Pontes de Paiva. Jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, seleção brasileira. E o Mário Sérgio, quando foi técnico de futebol, foi comentarista, faleceu inclusive no acidente da Chapecoense. Ele estava indo fazer a cobertura do jogo da Chapecoense para o Fox, né? Na ocasião, o avião caiu, ele foi uma das vítimas daquele acidente. Voltando. Em 2004 eu estava trabalhando para uma emissora de Itu, a Rádio Convenção de Itu, e eu estava como freelance para acompanhar jogos de São Paulo para o interior. Eu mandava o material de São Paulo para o interior. Mas às vezes eu entrava ao vivo, né? Acabou o jogo, tem sempre aquele programa de final de jogo, o terceiro tempo nosso lá, né? O terceiro tempo do Milton Neves do nosso lá. E aí eu entro ao vivo, só que já com o gravador também do lado, com o material que eu ia fazer ao vivo e depois aqui, um pouquinho mais para frente ia fazer o material colhido, na nossa linguagem jornalística. Aí eu viro pro Mário Sérgio, que sempre falou isso, que ali na coxia, né? O técnico, o cara que não foi jogador de futebol, ele não tem aquele papo de boleiro para conversar com o jogador. Ele não tem essa malícia. Isso ele falava lá no setor de imprensa. Ele tinha trabalhado na Bandeirantes na ocasião, já tinha trabalhado na emissora de rádio. Então a gente trocava essa ideia lá. Nada muito estranho, nada que fugisse do nosso contexto. Aí o bobão aqui, o Luiz Carlos, pega depois de um jogo São Caetano e Corinthians, vai entrevistar o Mário Sérgio ao vivo e manda essa, Mário. Beleza, o São Caetano empatou com o Corinthians aqui no Pacaembu, 1-1 me parece que foi a partida. Você está usando aquela filosofia do ex-jogador de futebol, aquele papo de boleiro? Porra, o Mário me deu uma porrada na cara, falou, não, aqui é profissionalismo, aqui não tem papo de boleiro, aqui a gente está trabalhando pela área profissional. Eu não sei que bicho tinha mordido ele, o Mário era uma das pessoas meia de altos e baixos no seu humor. Eu falei, não vou tomar essa porrada de graça. Eu falei, não, Mário, e a gente ao vivo, com o material também que seria depois reapresentado. Não, Mário, eu tô falando daquilo que a gente fala aqui. Aí eu fui bem claro com ele. Aqui na coxia, que quem não foi jogador de futebol, não tem aquele papo de boleiro, não tem aquela convivência, não conhece o métier do futebol, é isso que eu tô falando. Só que eu já tava com a voz alterada, microfone já tremendo na mão. E ele, não, verdade, não, isso aí a gente realmente usa, não sei o quê. Moral da história, até então eu e o Mário Sérgio se via, opa, beleza, tal, ele trabalhava em rádio, eu trabalhava em rádio também, sabia que ele tinha sido um grande jogador de futebol, conhecia a história dele, mas o Mário gostava de gente que batesse de frente com ele. A partir daí, toda vez que eu encontrava, ele me dava um abraço. Ô Luiz, como é que você tá? Pra você ver como é que é. Essas pessoas assim, muito contundentes, ele às vezes gosta de ser contrariado, desde que você tenha um argumento que faça ele refletir. É uma das poucas histórias, né, Rodrigo, que a gente já viveu muito aí. O futebol é cercado de história do futebol, é cercado de nuances. E na cobertura esportiva, depois de um jogo de futebol, muita gente fala, fazer entrevista é difícil. E acabamos de fazer uma série de entrevistas aqui, na nossa gravação aqui na Rede Estilo de Jogo de Rádio. É difícil, não é fácil. Tem pessoas que você pode abordar um assunto, tem outras que você não pode, tem pessoas que você pode ficar mais à vontade, outra é melhor você não ir. Mas imagina você que gosta de futebol, você é técnico do time de futebol que acabou de perder, a torcida está te xingando lá em cima. A imprensa está lá, nós, a imprensa, estamos aqui na porta do vestiário, agora na sala de imprensa, tudo babando, querendo uma declaração inovadora, o que você vai fazer com o time, o que você vai resolver.
E nessa hora, se você não souber colocar perguntas, fazer uma pergunta que não tire o cara do sério, você toma cada burdoada, porque é o seguinte, a entrevista coletiva, a história que eu contei, eu ainda tive a oportunidade de chegar no Mário Sérgio e falar, não, mas veja bem, isso aí você fala pra mim lá nos bastidores. Na coletiva não, você faz uma pergunta, o jogador, o técnico responde e tchau, filhão. Microfone para outro, você levou a porrada e fica quieto. Então, entrevista é um negócio muito gostoso, adoro fazer entrevista. Eu acho que eu fui um bom repórter, porque eu gostava de fazer entrevista. Porque às vezes a pessoa, acabei de dizer, acabou de perder um jogo, tá meio contrariada com aquele assunto, você precisa fazer a pergunta, mas você tem que saber como fazer a pergunta. Às vezes você tem que fugir até um pouco da sua característica, né? O que é fugir da característica? Baixar um pouco o tom de voz, ser um pouco complacente, dar a entender para o entrevistado que você está do lado dele, para que você não sofra uma agressão verbal. Luiz Carlos de Almeida já entrevistou o Tostão e nos relata uma ocasião muito especial que merece um megafone. Ah, do Tostão. Eu entreguei o ouro pro bandido. Estamos aqui preparando, né, um material a respeito de Copa do Mundo. E aqui nos bastidores do nosso estilo de jogo, cada entrevista que a gente fazia, tinha um intervalo, tomar uma água, até bater um papo, e eu estou aqui com o Rodrigo, meu filhão de coração, né, falando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele me lembrou de uma que é curiosa. O Tostão vai me perdoar. Copa do Mundo de 2010. Eu sempre, na época da Copa do Mundo, eu trabalho bastante. É o assunto que eu mais gosto, é o assunto que eu acho que merece, assim, uma atenção maior. E eu consegui o telefone do Tostão com uma fonte que eu não vou revelar. Eu não revelei na época, eu não vou revelar agora. E liguei pro Tostão, né? Isso em 2010. O Dunga era o técnico da seleção brasileira. E aí eu liguei pro Tostão, tipo 2 horas da tarde, já deixei equipamento na época, gravador, microfone de viva voz, tudo pronto, vamos... Se ele atender, já mando bala e ok, não sei como é que... se eu vou conseguir falar com ele novamente. Ele já era o colunista que já tinha acabado de trabalhar na televisão, tinha trabalhado na ESPN, enfim. Vamos tentar falar com o Tostão. Aí eu ligo pro Tostão, 2 horas da tarde, acho que ele tava com um pouco de sono, tinha acabado de almoçar. E eu, então, Tostão, e aí a Copa, e aí os jogadores, e aí o que você acha do Brasil? E o Tostão, Só que tem uma coisa aqui que quem tá vendo a gente e é mineiro, vai entender. Mineiro adora mineiro. Eu falo isso porque a minha esposa, minha mulher, ela é mineira. E quando você fala de um outro mineiro, ela já fala, quem é? Tem essa pessoa. Os mineiros são extremamente unidos. É de dar risada, né? É engraçado. Voltando, aí o Tostão, né, com essa má vontade, vamos colocar assim, de dar entrevista, respondendo male. Eu já sabia dessa coisa do mineiro, o mineiro adora o mineiro. Eu falei, ô Tostão, eu já estava dando a entrevista como perdida. Então, você tá em Minas, né? Ele falou, tô. Sabe, Tostão, minha mulher é de Minas, e realmente minha mulher é de Minas. Ela é da região de Governador Valadares. Gente, o Tostão se ajeitou no sofá. Ah, é? A sua mulher é de Minas? Eu falei, é. Ele falou, o que você tá precisando mesmo? Aí eu falei, bom, agora começa a entrevista. E o Tostão me deu uma das melhores entrevistas que eu fiz. Eu fiz na época para a Rádio Convenção de Itu. Meia hora de entrevista, tivemos que editar, porque colocamos em 15 minutos um domingo, depois 15 minutos no outro, num programa apresentado pelo Pedrinho Nascimento, nosso saudoso e querido Pedrinho Nascimento, que teve com a gente até a sua morte. E aí ficou um material lindo a respeito de Copa do Mundo. Só que se eu não falasse que a minha mulher era mineira, não tinha rolado nada. Então tem muita coisa, tem que ter o jogo de cintura, aquela coisa do dia a dia. Entrevistar é muito gostoso, é uma delícia, mas não é fácil, não. E você tem que ter esse jogo de cintura, saber com quem você está falando. Todas essas novidades você confere nas próximas edições do Megafone. Bom, então é isso daí, gente. Falando um pouquinho a respeito do nosso trabalho, dos bastidores das coberturas, uns casos meio curiosos, espero que vocês tenham gostado. Eu quero convidar vocês a acompanhar a gente pela televisão, pelo rádio, pela internet através do Facebook, estilo de jogo, e a gente vai mandar esse material pro ar. Tem muita novidade que está chegando aí. Eu vou contar algumas novidades em primeira mão que vão ser contadas através da exibição das entrevistas.
vai existir uma exposição a respeito do Pelé no Catar, no país da Copa. E provavelmente o Odir Cunha será o curador. O Odir Cunha, que é um dos nossos entrevistados. Então, a primeira informação: vai ter uma exposição a respeito do Pelé na Copa do Mundo. Uma segunda informação: o Celso Unzelt, um outro entrevistado nosso, está preparando um livro a respeito da Copa do Mundo de 82. Eu costumo dizer que quem tem de 48 a 52 anos de idade, nós somos as viúvas de 82. Então a gente vai ter esse material aí. Para quem conhece livro de futebol, é um pouco parecido com aquele livro Dossiê 50, do Genetão Moraes. Vai ser mais ou menos parecido com esse. E também tem um livro do Corinthians que o Celso Unzelt está preparando, que vai sair muito em breve, a respeito de 77. E tem muita coisa para sair, né? Muito livro para sair, e que já está mais ou menos andado. O nosso amigo Fábio Mendes, que é um dos nossos entrevistados, está preparando um livro sobre a Copa de 70. Há um outro entrevistado nosso, que é o Andrew. Ele é escocês. Eu vou chamar só de Andrew para não chamar o nome dele errado. Ele dá uma entrevista pra gente falando de um livro da Copa do Mundo de 1970 que já saiu na Inglaterra, no Reino Unido e na Europa, e vai sair no Brasil. E também estamos entrevistando um jornalista da Jovem Pan, o Thiago. O nome dele também é meio diferente, eu não quero correr o risco. Apresentador do Jornal da Manhã. Apresentador do Jornal da Manhã, está preparando também um livro sobre 58 e 62. Então é mais ou menos isso, é muita novidade de livro, exposição, material, coisas que vão acontecer no período de Copa do Mundo. A gente já gravou também o Minuto da Copa, que vocês vão acompanhar, agora no formato que você vai ver a gente fazendo ele aqui no rádio, e eu acho que para começar a brincadeira tá bem legal. Can we get that up? Okay, we're going to handle that. Okay. Jan, if you could maybe get one of the technicians quickly to go and take that over there, that'd be great. Quickly. Okay, we're moving on, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, we are going to move on here. Sorry if I could have your attention. Well, the value is interesting. To put it in context, when we last offered this picture in 2018, the pre-sale estimate then was £200,000 to £300,000, and it sold for a little above £1 million. Now it's coming back to auction with a pre-sale auction estimate of £4 to £6 million. So as you can tell, it's gone up tremendously, nearly 4 times, obviously, since that last time. But I think also in the interim, Banksy's market commercially has also grown exponentially. I think genuinely it's an artwork which, you know, every generation has either seen or heard about. I hope they take the opportunity to come in and see this work, but I think actually given the global interest in Banksy, and of course this picture is actually now going off on a whistle-stop tour to Hong Kong and then Taipei, New York, before it comes back for sale here in October the 14th. But I think ultimately, you know, who knows? I mean, Banksy seems here to stay. Essa janela já abriu milhares de vezes no dispositivo de todos os que assistem o clipe musical Deus Está Aqui, de Tony Cian de Lima. O clipe começa com a de Lima abrindo a janela e revelando uma paisagem paradisíaca. E é graças a essa inspiração e o sucesso da música Deus Está Aqui que Tony Cian compôs mais um sucesso gospel. O compositor, com sua esposa de Lima, lançam agora em rede nacional a música Vida Nova, produzida por um dos papas da música no Brasil, Carlinhos Cocó, tendo trabalhado praticamente com todos os artistas brasileiros em destaque. Sempre essa nota. Deixaram aqui para você dar uma olhada. Vamos passar. Muito feliz de fazer esse arranjo, esse trabalho para esses meninos, esse casal lindo que eu amo muito e respeito demais. E o clipe musical foi gravado em uma capela de estilo suíço, cheia de afrescos, pinturas e estátuas com aquela característica do século XIX. A simplicidade de Tony Cian de Lima contrasta com a história dos imigrantes,
cujo suor foi derramado no levantamento da capela. O mais legal de tudo é justamente o conjunto, a parceria que os dois têm na vida particular, que é a vida deles como casal, e a parceria que tem na voz. A voz casa demais, as vozes deles são lindas demais. Assim, tipo, quando eu vou editar, eu tenho muito pouco trabalho, porque são muito casadinhas já, eles cantam muito bonitinhos, são tudo certinho demais. É isso, timbres maravilhosos. A letra da música é uma conversa com Deus, representada pela de Lima. E no refrão entra o Tony Cian, com aquela voz bem de fundo, causando no ouvinte aquela sensação que só a música consegue. É uma concepção já bem do Cícero, ele já me pediu dessa forma, né? Ele falou que era uma coisa, uma guitarra que comova, uma guitarra que tem a ver com o que a letra fala, né? E a guitarra realmente ela conversa com eles dois cantando, né? E a letra da música é maravilhosa, né? Que eu sempre falo para eles, é que a letra precisa ter um significado, a letra precisa ser fácil para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E às vezes a pessoa está passando por isso que a letra fala. E talvez a letra faça com que a pessoa se levante, a pessoa tenha apoios com o que a letra está falando. E é isso que é a música desse casal, dessa dupla linda. Eu espero que vocês gostem bastante. Quantas vezes errei, quantas vezes menti, mergulhado na dor, do seu rosto esqueci. O Senhor me chamou, filho, estou aqui. Vida nova e pra sempre só tem em Jesus. Me carrega em seus braços, pro céu me conduz. Vida nova e pra sempre só tem em Jesus. Me carrega em seus braços, pro céu me conduz. Meus pecados lavou, com seu amor me curou, carregou minha cruz. Mergulhado na dor, do seu rosto esqueci. O Senhor me chamou, filho, estou aqui. Vida nova e pra sempre só tenho em Jesus. Me carrega em seus braços, pro céu me conduz. Vida nova e pra sempre só tenho em Jesus. Me carrega em seus braços, pro céu me conduz. Meus pecados lavou, com seu amor me curou, carregou
Você já baixou o aplicativo da Rádio Fé e Luz? É muito fácil. É só procurar no Play Store do seu smartphone pelo nome Rádio Fé e Luz, baixar e pronto. Você terá acesso a conteúdo de fé e luz 24 horas. Acompanhe a missa aos domingos, reze o terço com seus paroquianos, ouça reportagens especiais e curta um som sertanejo ao vivo nos finais de semana. Rádio Fé e Luz e você, sempre juntos nessa barca. Ouça agora o programa Viva a Vida Local, da Pastoral da Criança. Olá pessoal, irmãos e irmãs que nos ouvem hoje. Eu sou a Cidinha, da Paróquia São João Batista e faço parte da Pastoral da Criança da Arquidiocese de Campinas. E eu sou o Ni, da comunidade São Sebastião, Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Sumaré, e faço parte também da Pastoral da Criança da Diocese de Campinas. Eu sou a Silvana, eu pertenço à paróquia Nossa Senhora Auxílio da Humanidade e faço parte também da coordenação da Diocese de Campinas. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o desenvolvimento infantil e a atenção com a primeira infância. E para isso a gente lembra, em primeiro lugar, da doutora Alzilda. Desde o início da Pastoral da Criança, a doutora Zilda já dizia: há muito o que fazer. Os esforços que estão sendo feitos precisam ser valorizados para que gerem outros ainda maiores. Ela sempre dizia que cada pessoa nasce com uma missão, algo que lhe move, que lhe faz agir em prol de uma causa. A Pastoral da Criança, há mais de 35 anos, vem juntando pessoas de boa vontade, pessoas de garra, para exercer sua missão e garantir a saúde e o desenvolvimento integral das gestantes, das crianças e suas famílias. A doutora Zilda uniu muitas pessoas no Brasil e em vários países. E aí a gente lembra, a criança, para crescer e se desenvolver plenamente, ela necessita que tenha os seus direitos respeitados. Quais são esses direitos? Primeiro, ela tem o direito a nascer. E a nascer de parto normal, é um direito da criança. Depois ela ter o leite materno exclusivo até os 6 meses de idade. Uma alimentação adequada e saudável de acordo com a sua idade. As vacinas em dia, o atendimento de consulta com o pediatra, porque nós muitas vezes não temos esses atendimentos para nossas crianças. Existem vários centros de saúde que não estão tendo pediatra para atender as nossas crianças e é um direito da criança ter esse atendimento. Ela tem direito a ter água limpa, educação de qualidade, moradia digna, um espaço seguro para correr e brincar e entre outros meios e oportunidade para se desenvolver plenamente. Às vezes a gestante, ela não sabe que tem esse direito de ter toda a orientação. Então, e às vezes o médico também não orienta ela adequadamente. Mas então ela tem esse direito de se cuidar durante toda a gestação. Não fazer uso do fumo, álcool e drogas. São drogas que afetam muito o sistema nervoso da criança. Então pode nascer com problemas sérios, né, de saúde quando se faz uso de álcools e drogas. Ter uma alimentação saudável, porque se ela tem uma alimentação saudável, ela vai ter nutriente o suficiente para um bom desenvolvimento desse neném dentro do útero. Levar a gravidez até o final e ter parto normal. Mas é um normal
que não seja forçado, né? Que é proibido, né? Muitos tipos de parto que eles fazem, mas o parto normal, natural, é muito bom tanto para a mãe quanto para o neném também. Respeitar o tempo da criança, aguardando os sinais de que ela quer nascer. A criança sabe quando ela está pronta para nascer, então ela vai dar os sinais de que ela está na hora. É tudo um cuidado, né, Uni? Um cuidado que vai desde da atenção aos direitos básicos, né, da criança. E qual que é o primeiro direito que a criança tem? Na verdade, pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é o direito à vida, né, o direito a nascer. E aí, quanto mais cuidado, quanto mais amor é colocado nesse ato, né, de cuidar, melhor serão assegurados os seus direitos. Então a gente vê que cada ação que é feita com a gestante vai interferir no desenvolvimento dessa criança, desse futuro adulto. Então a gente vê desde a própria concepção, né, a alimentação que ela tem durante o período de gestação, que tem que ser o mais saudável possível, né? Porque tudo vai acarretar problemas, né? Como a gente viu, né? Nascer com baixo peso acarreta vários problemas, mas também quando tem a obesidade, que na verdade é também uma desnutrição, porque às vezes, né, nasce criança obesa, porém ainda assim desnutridas. Também vai ter um risco grande de ter obesidade, né, quando adulto, e disso acarretar vários problemas, várias doenças crônicas não transmissíveis, né, que hoje é doença de adulto, mas que a gente vê isso em várias crianças também. Então todo esse cuidado, esse amor que é colocado nesse ato de gerar uma vida, né, na gestação, que é os primeiros 270 dias, né, de vida, os 9 meses de gestação, cuidar da mãe para que ela possa cuidar desse bebê também é muito importante, porque as emoções, elas também, né, estão se formando, o sistema nervoso da criança está se formando, então toda essa atenção, ela é prioritária como assegura-se também no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que a criança tem os direitos prioritariamente. Por isso que a gente está aqui falando dessa atenção tão importante que muitas vezes passa despercebido por nós, pela nossa comunidade, pela nossa sociedade. As pessoas começam a ver os adultos e esquecem de ver que o adulto começou no ventre da mãe. Ele começou lá começou a sua vida. Ele deve ser cuidado de lá, para ele poder crescer e se sentir uma pessoa amada, uma pessoa bem cuidada, desenvolvida, e vai fazer um mundo bem melhor. Essa pessoa vai ajudar o mundo a ser melhor. E nem por isso os pais que não lhe dão isso é porque eles são ruins, não querem, porque não têm o conhecimento, né? Então por isso que a missão da Pastoral da Criança é muito ampla e muito bela, porque essa aí é a missão da Pastoral da Criança, de estar levando essas informações para as famílias. Quase concluindo essa nossa reflexão hoje, vou fazer uma oração pelas nossas crianças. Senhor da vida, junto com nossas crianças, em uma só voz, agradecemos todo o bem que foi feito por tantas pessoas de boa vontade. Nossa força está em nossa voz, e nossas mãos se levantam para construir um mundo no qual a criança possa ter vida e vida em abundância. Amém. Você já baixou o aplicativo da Rádio Fé e Luz? É muito fácil. É só procurar no Play Store do seu smartphone pelo nome Rádio Fé e Luz, baixar e pronto. Você terá acesso a conteúdo de Fé e Luz 24 horas. Acompanhe a missa aos domingos, reze o texto com seus paroquianos, ouça reportagens especiais e curta um som sertanejo ao vivo nos finais de semana. Rádio Fé e Luz e você, sempre juntos nessa barca.
agora aqui no Megafone vamos trazer uma entrevista exclusiva com Hey Muff, diretamente lá da Áustria. Oi, Brasil. Esse é Hey Muff. Você vai ouvir minha nova música Fly at Night, que é uma música que fala sobre alegria, esperança. E é uma música que talvez pode te inspirar, te dar um pouco de esperança e alegria. Agora, se você curtir meu conteúdo, me siga no Instagram, me siga no YouTube, que eu tenho várias contas na internet para você me seguir. Você pode encontrar os links no meu site. So it's www.woof.at. All the links are there. Glad to see you. Here's my new song, Fly at Night. I can fly at night, I dream along in the summer light. I believe I can fly at night, I dream along with you. I believe I can fly at night, I dream along in the summer light. I believe I can fly at night, I dream along with you. When I wake up in the morning then I raise my voice, I want to say, I spread my wings and fly again with you. I believe I can fly at night, dream along in the summer light. I believe I can fly at night, dream along with you. I believe I can fly at night, dream along in the summer light. I believe I can fly at night, dream along with you. My memories, my history, my only dream is to be alive and you are mine till the end of time. We break the chains, we fly away through purple skies and sunshine days. Tonight we kiss and dream along while listening to our song. I believe I can fly at night, I dream along in the summer light. I believe I can fly at night, I dream along with you. I believe I can fly at night, I dream along in the summer light. I believe I can fly at night, I dream along with you. I believe I can fly at night, dream along in the summer light. I believe I can fly at night, I dream along with you. I believe I can fly at night, I dream along in the summer light. I believe I can fly at night, I dream along with you. I believe I can fly at night, I dream along in the summer light. Qu'on peut trouver dans le Seine un scooter, un vélo, une sorte de chariot, un autre vélo, une trottinette électrique. Parfois je pars sur des trucs, quand t'as plus le
Bah, j'ai l'impression d'agir pour la planète, même si c'est pas grand-chose à ma petite échelle, mais même moi je fais au moins je fais quelque chose. Il y en a qui a 10 ans, 11, vont rester chez eux ou faire du foot, et moi à 11 ans, je me dis quand même que je dépollue pas la planète, mais que je dépollue. Ça, les trottinettes, c'est vraiment ça. Ça, trottinette, vélo, c'est le pire. Parce que les batteries au lithium, ça explose sous l'eau et ça prend feu sous l'eau. Mon but, c'est de sensibiliser pour qu'un maximum de personnes, du coup, fassent, je dis pas comme moi, mais qui fassent au moins quelque chose. Même si c'est pas forcément dépolluer, aller sur le canal, les canaux, et de dépolluer, ça pourrait être même ramasser un mégot par terre. O Megafone vai ficando por aqui, voltando no próximo sábado às 19 horas.